abençoados! Está começando mais um Blessing Podcast. E antes de tudo, eu tenho que falar para vocês que os primeiros episódios foi um oferecimento das empresas Frontal Implementos e a Nova Cabi. Elas que fizeram que o programa chegasse até você. Então, o nosso muito obrigado por essas empresas incríveis que acreditaram no nosso trabalho, né, amiga? Sim, muito obrigada a todos. Isso aí, nós temos também parceiros incríveis que também estão conosco nesse projeto do podcast, que são eles: Barbarella Bakery, Gislaine Makeup, Franciele Beauty, Bruno Macaro Hairstyle, nós temos Lari Workshop, Blessing Produtora Artística, Dan Hair, Kemily com as canecas personalizadas e a unha de Anira Bueno. Muito obrigado por vocês acreditarem no nosso trabalho. E se você também tem interesse de ser o nosso patrocinador ou parceiro do Blessing Podcast, tem aqui o nosso QR Code, entre em contato conosco, que vai ser uma grande honra ter você aqui conosco. Isso aí, gente. E hoje nós temos um convidado muito especial conosco. Ele é... Amiga, muitas coisas, né? Muitas coisas, vamos lá. Ele é CEO da Two Dogs, uma empresa incrível que a gente vai falar muito hoje. Empreendedor, mais de 12 anos de negócios realizados, 12 anos. Trabalha desde os 10 anos de vendedor de picolé a empresário... Realizador, gestor, estrategista, vendedor, marqueteiro, mentor, investidor. Com vocês, Marcos Fortuna! Seja bem-vindo! Bem-vindo, Olá, Marcos! muito obrigado pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra, né, poder contar um pouquinho dos caminhos que eu já percorri, das pedradas que eu já levei, né? E do que faz a gente só se tornar mais forte. Então é uma honra. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcos. Nós que agradecemos. Para começar, então, aqui o nosso programa, a gente tem aqui um título aí que você nos... Um dos títulos aí que você tem, que é solucionador de problemas, né? Sim. O Marcos, quando era pequeno, já tinha essa cabeça. Conta um pouquinho como é que foi tua infância, como era, né? Sim. Tinha sim. Eu acho que isso veio na BIOS, assim, né? Já veio imputado, assim, de nascimento mesmo. Então eu lembro que eu gostava de consertar, estragava os brinquedos dos meus irmãos, eu consertava os brinquedos deles. Legal. Eu gostava de fazer trabalhos manuais, eu fazia... cabanas de madeira, a gente fazia, né? E já tinha uma habilidade criativa, inventiva. Eu lembro que uma vez a gente estava com os amigos, a gente precisava fazer uma cabana de madeira, a gente catou uns restos de madeira lá, e daí tinha que fazer o telhado, e a gente fazia com aquelas latas de óleo de soja. Uhum. Sim. A gente achava no lixo, cortava e colocava o telhado. Então essa parte, né, de solucionar, que faz parte do criativo, né, já tá no DNA, assim, eu não consigo nem segurar. Que legal. Já é seu, né? E você é de onde? Curitiba? Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba, depois fui morar... Meus pais se mudaram para Lages, né, no interior de Santa Catarina. Daí fui morar para lá, morei lá até os 12. Daí retornei para Curitiba aos 12 anos. E daí fiquei aqui um bom período até os 21. Daí fui morar no Rio Grande do Sul, onde eu conheci minha esposa. Qual cidade? Eu fui morar em Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Daí depois a região metropolitana em Eldorado do Sul, ali. Sei, eu morei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Conhece? Não conheço, não tive mais oportunidade no ainda. centro, né? No centro não ali. tive a oportunidade de conhecer. Quero conhecer, já ouvi falar muito, né? Uhum. E adoro o Rio Grande do Sul, assim, adoro o povo do Rio Grande do Sul. Beijo, gaúchos! Beijo. Pra todos, abraço, beijo pra todo mundo. E daí depois de um certo tempo, né? A gente retornou pra Curitiba, né? E aí tem um monte de história, né? Mas então, morei nos 3 estados do Sul. Que legal. Você é o primeiro convidado que é de Curitiba, né, amiga? É o primeiro. A gente tem entrevistado A Kátia pessoas... era também, não? Verdade. Kátia, desculpa, Kátia, é verdade. Porque a maioria das pessoas não são daqui. Pelo menos as que eu conheço, porque eu tenho Não pouco tempo aqui. Não é de Curitiba, né? Ela não era é de Curitiba. É do interior ela é do interior. Paraná. Viu? E depois ela veio morar entendi. aqui. Então você nasceu... Eu sou nascido, mas eu digo assim, eu sou do Sul, né? Do Sou Sul. do Sul. Sou Nos do 3, Sul. eu sou do Sul. Legal. Total. Ô, Marcos, você começou vendendo picolé. Isso.
Essa história, assim, é um marco na sua vida, né? Você sempre é. conta. Fala um pouquinho pra gente, como é que foi, assim, começou a vender picolé? Foi alguém que falou, pô, começa com essa parte, com esse produto? Ou foi uma coisa que já você, desde, né, vai dar certo, eu investi nisso? Conta aí como é que foi. Foi muito cedo, né, Lari? Então, assim, não foi nada planejado, assim. Foi mais uma vontade de comer picolé do que, propriamente dito, pelo dinheiro, né? Não foi pelo dinheiro, né? Eu lembro que a gente, quando então tinha 10 anos, a gente tinha um grupo de amigos, isso lá em Lages, né? E um belo dia, a gente achou um carrinho de picolé abandonado. Né? E acontecia, eu lembro assim que acontecia, volta e meia acontecia isso, e a gente achou aquele carrinho e aí a gente, todas as crianças comeram tudo o picolé que tinha lá, né? Jesus, coitado. E aí, acho que passou a dor de barriga depois de um tempo, assim, de comer tanto picolé. E aí passou um tempo assim, a gente, pô, deu vontade de comer mais picolé. E a gente não tinha condição de comprar. A minha infância foi bem humilde, né? E os amigos também. E aí surgiu a ideia, vamos vender picolé. Alguém falou, vamos vender picolé. Então vamos. E você tinha quantos anos? 10 anos. Meu Deus. E aí a gente vendia um picolé e ganhava outro. Então era basicamente, né? Vendia era uma lá sociedade com cara do picolé. Não era, porque assim, você vendia um picolé de R$1, você dava 50 centavos pro dono da fábrica do picolé, e 50 centavos era do vendedor do picolé. Só que na nossa cabeça vendia um, ganhava um pra comer. Não tava preocupado com o dinheiro, tava preocupado com o picolé. Então, foi aí que começou, foi nesse aspecto assim que começou. E ficou quanto tempo vendendo picolé? Trabalhei algumas vezes vendendo picolé, né? Não foram anos, né? Foram algumas vezes ao longo dos 10 anos ali, né? Acho que foram assim umas 10 vezes, né? Então, como era criança, né? Com 10 anos vendia uma semana, comprava uns picolé, passava à vontade, na outra semana vendia mais uns picolé, e aí ia pulando assim, sabe? Eu tenho uma história engraçada, porque eu sempre amei vender. Eu vendia de tudo. Quando era criança, não podia vir um tio lá em casa que eu pegava minhas canetas. Então, R$1, tô vendendo. E a minha mãe sempre comprou as coisas pra eu vender na escola. Então, eu vendia Xuxinha, vendia tic-tac. Aqui é tic-tac? Depende. Do cabelo? É de cabelo, é tic-tac, né? De cabelo. E também tem de comida, pra mim né? pra mim. Mas é de cabelo, vendia Xuxinha e tal. Só que eu era muito criança. E acho que eu tinha uns 7 anos, né? Quando eu comecei a vender essas coisinhas que minha mãe comprava pra mim. E as pessoas, quando elas falavam assim, tá muito caro. Aí eu abaixava o preço, tipo assim, já era 50 centavos. Aí, não, Lari, tá muito caro. Aí eu vendia 10 centavos, vendia tudo. E o lucro não existia, né? Eu chegava toda feliz em casa, mãe, vendi tudo. Ela, Larissa, você vendeu por quanto? Aí eu, ué, mãe, acharam caro. Aí eu botei a 10 centavos. Ela, Larissa, cadê o lucro? Mas a minha felicidade era vender, porque, caraca, foi tudo. Legal que sua mãe botou essa mentalidade em você. Sim, né? não, minha mãe sempre me incentivou. Eu Parabéns, sempre amei vender. tia, Minha muito mãe, bem. Maritza. Essa é uma habilidade assim que até eu tenho 2, né? Então 2 filhos, um de 7 e um de 10. A gente já estimula, minha esposa estimula eles a vender algumas coisas. Então a gente mora num condomínio, eles já vendem alguma coisa, mas justamente para adquirir essa habilidade, né? Exatamente. O dinheiro não é o fator nesse caso, né? Sim. É a habilidade social, expertise, né? Geralmente quem trabalha nessa área de empreendedorismo fala muito a questão da venda, né? Que todo mundo é um vendedor, né? Eu vi, não sei se você conhece o Flávio Augusto, provavelmente. Não pessoalmente, mas conheço ele. Mas sim, né? É uma referência. Daí ele fala muito, por exemplo, até num relacionamento, você acaba se vendo, né? É uma venda, uma promoção, né? Sim. Você vai promover, eu sou isso, eu sou aquilo. Então é uma habilidade necessária para a vida, né? Independente de... Eu acho que culturalmente, assim, né? Pro desenvolvimento eu digo assim, até da nação, né? É o desenvolvimento na parte comercial de entender isso, né? Porque as pessoas falam, ser vendedor, eu não sou vendedor. Né? A gente escuta isso, né? Então o Flávio Augusto fala que não, que é o contrário. E eu concordo, assim, porque justamente isso, todos nós somos, né? E é técnica, né? Não é dom, né? Eu já dei cursos de venda, já fui supervisor de venda, já tenho algumas experiências nisso, né? Liderei equipes. Então, é técnica, né? E dá para aprender. Então, se você quer ter sucesso em qualquer level, qualquer negócio que você tiver, você tem que saber vender, tem que aprender a vender, né? E aí faz muita diferença para a evolução de um ser humano, né? E de uma nação, né? Aprender a negociar, aprender o problema é quem não paga na hora.
pra tu cobrar depois, eu já passei por... Eu já vendi muitas coisas, até bolsa, tinha uma loja de bolsas, eu sempre... Só que eu já tomei, filho, você não tem noção, uma volta. Imagina. Porque a gente pensa assim, não, põe, anota. E não é legal, porque depois, pra você cobrar, é difícil. Então, assim, essa parte é mais complicada. Então, não é só vender, é até Gerir, você... né? Tudo, né? Mas a gente, quando tinha outros empreendedores que vieram aqui já, a gente fala muito que essas coisas que acontecem quando você resolve empreender, quando você resolve trabalhar, não só nesse ponto, mas várias coisas que surgem, né? Por isso que muita gente opta por não empreender, porque quer um conforto de um concurso que não tem trabalho, que não tem aquela... Porque empreender tem vários ônus, né? Para depois vir o bônus. Essa coisa, assim, normalmente o pequeno empreendedor ele começa muito com emotivo, né? É alguma coisa que ele aprendeu, alguma coisa que ele tem de recurso, ou ele aprendeu a fazer uma pizza, ou ele aprendeu a fazer um bolo, aprendeu a fazer um doce e começa. E aí a venda, às vezes quem tem habilidade de venda consegue, né, fazer. E daí quando começa o negócio a crescer um pouquinho mais, daí entra essa habilidade que começa as dores, né? Uhum. Que é as dores de ter que se ou aprender ou buscar recurso, né? E a gente tem várias entidades que ajudam, né? Mas aí a gente começa a entrar na parte de gestão mesmo, né? Como gerir um negócio, né? Aí você começa tem vários aspectos, né? Pô, desde precificação, fluxo de caixa, gerir pessoas, liderança, tributário, um monte, né? Tem várias verticais aí dentro disso. Mas eu acho que o grande, e eu já conversei isso com vários amigos para tentar entender assim, o que faz um empreendedor, né? E o primeiro aspecto que a gente sempre chega assim, puxa, é gostar de desafio. Porque é um desafio atrás do outro. Você tem que gostar disso, tem que gostar de aprender, tem que gostar de ir atrás, gostar da informação. Né? E gostando, né? Não tem obstáculo, você passa, né? Indo atrás da informação. É verdade. Exatamente. A gente sabe que o empreendedorismo, ele pode mudar vidas, né? Uhum. Nesse sentido, como foi que o empreendedorismo começou a mudar a sua vida? Você teve a sua história ali, né? Vendendo picolé, o início. Como é que surgiu essa paixão pelo empreendedorismo? Como você começou a pensar isso, né, como, sei lá, missão de vida, propósito? Eu assim, até pouco tempo atrás, porque eu tô com 40, né? Até poucos anos atrás eu não tinha clareza que isso era uma missão para mim. Hoje eu tenho clareza. É minha missão. Nasci para isso, né? Mas eu lembro o meu primeiro negócio eu abri com 19 anos, né? Então, com 10 vendi picolé, com 13 fui trabalhar de office boy, continuo no banco, antigo Banco Pamerinos ainda, daí saí de lá, pedi para sair para abrir minha empresa. Aí abri uma distribuidora de água. Fiquei com ela 2 anos, daí vendi ela. E eu acho que assim, essa coisa de querer abrir algo, né, de querer abrir um negócio foi muito era uma digo assim, uma insatisfação que eu sabia que eu queria fazer algo mais, né? Eu queria fazer algo mais. Né? Era como se fosse um comichão. Sim. Né? Poxa, eu quero fazer algo mais, né? Eu quero fazer algo mais. E aí disso foi a inquietação que fez ir buscando outras oportunidades, né? Então acho que mais ou menos isso, assim, sabe? É a inquietação, o gostar do desafio, é o querer fazer algo mais, né? Querer fazer algo diferente. Tudo isso é um conjunto que leva um empreendedor, né, a fazer algo. Foi para mim no meu caso. Né? E você mostra isso para as pessoas, né? Você nas suas redes sociais você fala isso para as pessoas que elas podem, elas conseguem, porque no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, as pessoas tendem a parar, né? E você incentiva esse lado assim, não, mostra caminhos, porque as pessoas na rede social falam assim, quando eu cheguei era tudo mato, então tiveram que aprender sozinhos. E eu creio que tanta experiência que você já tem, você também passou por muitas coisas assim, que teve que aprender sozinho. Sim. E hoje você pode dar dicas para que as pessoas não precisem bater tanta cabeça, né, para conseguir empreender. Eu tenho assim, algumas pessoas que eu converso, alguns amigos, né, me perguntam assim, o que é o mais importante, né? E eu acho que isso já é até para a vida, né? Tipo assim, o mais importante, o primeiro passo, depois que a pessoa identifica que tem uma oportunidade, é ela encontrar um propósito de fazer algo. E aí, quando tem um propósito, independente do negócio que você tenha, né? Seja fazer pizza, fazer pão, fazer doce, bijuteria, não interessa. Mas se você tiver um propósito daquilo que você faça, né? Ou um propósito para você, um propósito para tua família, um propósito de crescimento, um propósito
Não interessa, tem que encontrar o teu propósito. Aí essas dificuldades, né, que se tornam pequenas. Sim. Você vai passar essa dificuldade, né? Então, eu entendi que para mim também é uma missão de mostrar isso, né? Que não interessa o tamanho da dificuldade, né? Continue persistindo. Quando se há propósito, há perseverança. Marcos, você falou aí da questão da distribuidora de água, que foi a sua primeira empresa oficial, é isso? Isso, foi a primeira empresa. E aí, como é que foi? Você falou que passou dois anos? Eu fiquei 2 anos com a distribuidora. Foi muito legal, assim. Eu comecei, ela comprou... Na verdade, começou só com distribuidora de água, né? E ela foi crescendo, né? Era um pontinho do lado, assim, depois eu aluguei uma casa maior do lado. Aí virou distribuidora de gás, distribuidora de bebida, de gelo, carvão. Foi crescendo. Foi crescendo. E em 2 anos, assim, essa inquietação de querer algo mais, eu tentei fazer algumas coisas para crescer, não consegui crescer na época, assim. E aí eu, poxa, vou vender. Em Curitiba? Aqui em Curitiba. Ainda tem lá o ponto lá. Esses dias eu passei na frente e bati. Agora só virou... na época era bebida, gás, tudo isso aí. Virou só de gás. Hoje é uma distribuidora só de gás. Legal. Se inspiraram em ti, né? E aí passou 2 anos, né? A gente fez alguns... Eu lembro assim até hoje, né? Alguns... voltando assim nos casos de que alguns amigos perguntam, você fala, pô, cara, o que dá para fazer de diferencial? Eu lembro que naquela época a gente já tinha um diferencial na distribuidora que até hoje assim pouquíssimos fazem. Quase ninguém faz. E que a gente ganhou um mercado que é um mercado que você vê, o mercado de água. As pessoas, pô, vender água, o que eu vou fazer de diferente? Né? E que a gente conseguiu assim, no começo a gente começou vendendo mais barato a água, e daí com o diferencial de serviço a gente foi subindo o preço. Quando eu vendia a distribuidora, a gente já tinha quase que dominado a região e a gente vendia água mais cara. Né? Com diferencial, né? Que tem alguns que falam, existe curso que fala o fator X, né? Você precisa de um fator X para o negócio. E não existia esse nome na época, né? Fator X, mas a gente tinha um fator X que era um baita de um diferencial, assim, né? Que seria... isso que eu ia falar. Qual era o... Então, assim, olha que coisa simples. Quando você pede aqueles galão de água na tua casa, você recebe o galão, normalmente vem a pessoa lá, vem o motoqueiro, ou vem a pessoa de bicicleta, tá suado, então larga o galão ali, acabou. Deu, te vire, né? E aí a gente começou a perceber que, poxa, a gente podia fazer algo mais. O que a gente fez? Na época, a gente comprou uma máquina aquelas máquinas seladoras de plástico, que selam assim, que fecham o plastiquinho, comprou uma série de plástico, esses plásticos que coloca fruta no mercado, assim, sabe? Sim. E essas luvinhas descartáveis, que agora virou moda aí no Covid. Sim. Né? E guardanapo e álcool. Aí a gente fazia uns kits, que eram um saquinho fechado com 2 luvinhas, um guardanapo, e o entregador de água ia com jaleco, identificado, com crachá, e com um potinho de álcool no bolso. Tinha uma embalagem diferenciada que cabia no bolso dele. Então chegava na casa para entregar a água, tirava a luvinha descartável, colocava a luvinha descartável, o guardanapo, limpava o galão, desembalava, limpava o galão, passava álcool e virava o galão para as pessoas. Coisa simples que fez a diferença. Extremamente simples, né? Um fator assim que as pessoas, poxa, não deixavam de comprar água por R$1 a mais, 2 a mais, 3 a mais, a gente foi subindo que o valor. Legal. E aí, vendia mais caro e dominou a região na época. E você legal. Que teve essa ideia? Foi. Isso que ano? Vou entregar a idade do Marcos aí. Nossa, ele já falou, amiga. Ele falou? Ai, tá ótimo. Não vou repetir, já que ele não quer. Repita. 40, amiga. 40. Eu acho que eu não tava aqui nessa hora. Não tava ótimo. 40. Isso foi 2001. Ele já fez tanta coisa que não tem nem a idade dele. Foi 2001. Que legal. 2001 eu vendi 2003. Acho que é isso aí, 2001 e 2003, Mas isso que é legal, porque o dono, né? Na verdade, você não era só dinheiro. Não, você vivia aquilo dali. Então, independente do que você estava vivendo naquele momento, do que você vendia, você queria dar o seu melhor. Sim. E é por isso que você chegou onde você chegou, porque essa é a diferença. Né? E solucionar também, né? Que a gente falou, solucionador de problemas, também nesse sentido, oferece um serviço, mas, poxa, é um diferencial que... justamente como você falou, quando a pessoa só pensa no dinheiro, tô vendendo água, vou vender água, se vira. Mas para quem tá consumindo, sente esse diferencial, né? A senhorinha para pegar o galão é difícil. Sim, não para pegar o galão de ter que esperar eu tinha que esperar meu marido para botar lá em cima. É muito pesado aquilo, com certeza. Fica a dica. E até para os homens, eu adoro, né? Eu com toda a experiência de entregador de água, já entreguei muita água naquela época. Sim. Às vezes me enrola ali, cai água, né? Então, para todo mundo, né? É uma dor.
É verdade. Parabéns, muito bom. Obrigado. E aí, depois disso, o que aconteceu? Então, depois que eu vendi a distribuidora, aí... é que eu queria vivenciar mais a parte comercial. Quando eu tinha distribuidora, então eu atuava muitas pessoas, atendia muitas pessoas, né? E uma vez eu lembro que eu sofri uma venda, né? Entrou um vendedor de camisetas, né? E ele entrou com uma forma de relacionamento totalmente diferente dentro da distribuidora de água, eu estava lá atendendo e tal. Ele, Marcos, o fulano de tal, ali, o seu Joãozinho te indicou, falou que você aqui é o vendedor de água melhor da região e não sei o quê, né? De uma forma tudo que eu, legal, né, tal. Então, nós estamos fazendo um trabalho aqui para vender camisetas, não sei o quê. E foi uma experiência que eu tive assim, falei, cara, que sensacional essa venda que esse cara me fez. E eu lembro que na época eu comprei uma camiseta assim como se fosse hoje, sei lá, R$100. Ele foi pra te vender a Ele vendia camisetas, Aí foi né? te Uma vender. camisetas e com um apelo de relacionamento com as pessoas em volta, né? E com um Legal. apelo social que ele ajudava, era uma entidade, né? Mas era uma camiseta assim, eu não lembro o valor que eu paguei na época, mas eu lembro que era caro, assim, sabe? Em vista do preço que é uma camiseta, assim, né? Então, como se fosse uma camiseta hoje comum, R$100. Assim, depois que ele saiu, eu lembro que, caramba, cara, esse cara me vendeu uma camiseta e eu tô feliz e paguei caríssimo na camiseta e, falei, cara, eu tenho que aprender a fazer isso. E daí, quando eu vendi a distribuidora, eu queria, eu já sabia que eu queria aprender isso. E aconteceu, e como eu não tinha faculdade, eu não tenho faculdade até então, não consegui terminar, não consegui estudar. E daí eu vendi a distribuidora depois, o que eu vou fazer? Daí eu comecei a procurar trabalho. Na época ainda, os anúncios de trabalho eram nos classificados da Gazeta, no jornal, na Gazeta do Povo, né? Procurando. E a grande maioria era, faculdade, não sei o quê, inglês, aquela coisa. Puxa, não me encaixa em nada, né? E aí, apareceu uma oportunidade lá de um anúncio, que era um anúncio assim, empresa internacional, multinacional, de educação, contrato executivo de vendas, né? Alto salário, não sei o quê, blá, blá, blá. Esse eu quero, né? Eu quero, é esse que eu quero. Nessa época eu já tinha essa ilusão. Aí, requisitos. Muita vontade. Sou eu mesmo. meu. Pode me contratar. Isso daí eu tenho bastante. A vaga né? é minha. Aí fui pra lá. Aí a gente não sabia o que era e ficou um tempo lá, ficava até tinha tudo um trabalho assim, né, psicológico e tal, pra pessoa não sair, porque depois que eu entendi por quê. Mas era venda de enciclopédia Barça. Né? E aí eu fui trabalhar com enciclopédia Barça. E aí que eu entendi, né, a parte comercial, que eu fui entender o quanto isso é importante. E para mim foi um desenvolvimento assim que eu trabalhei 6 meses vendendo enciclopédia Barça. Mas para mim foi assim uma universidade, uma escola de, não digo nem de vendas, mas de comportamento humano, de entender comportamento humano. Eu estudava bastante pessoas, né? Eu lembro que eu pegava livros assim, aquele O Corpo Fala, de PNL, estudava e ia pro Barigui olhar as pessoas, assim, sabe? Estudava como o corpo fala e tal. Então eu aprendi bastante, assim, estudei e aprendi bastante. Então foi uma faculdade sensacional para mim, assim. Comportamento. O conhecimento, né? E aí você, nessas empresas, você aprende e depois você continua colocando em prática nas suas próprias, né? Porque assim, qualquer negócio, né? São pessoas que fazem negócios, né? E se você não consegue entender de pessoas, né? Não tiver empatia, né? Então, para mim também foi a escola de comportamento humano da Barça foi uma escola de empatia, né? De entendimento. Foi para você fazer negócio, você precisa entender de pessoas, né? Sim. Muito mais do que do próprio negócio. Né? Você precisa ter toda a parte de negócio, mas pessoas são fundamentais, né? É verdade. E a gente fala muito, né, que hoje em dia pessoas geraram números, né, nas redes sociais. Mas cada número ali representa-se uma pessoa. Então, independente do tamanho que você tem, dos seguidores, valorize o que você já tem, porque são pessoas que te seguem, que gostam do que você fala, do seu trabalho, né? E é muito legal, porque hoje a tecnologia afasta as pessoas. E, na verdade, as pessoas que fazem você onde está, elas compram, né? Elas engajam. Então as pessoas, né? Muita pessoa. Tudo desse pessoas, jeito. Né? Tudo envolve isso. Ô Marcos, nós vamos falar já agora da empresa do Two Dogs, né? Que a gente tem uma curiosidade, eu e a Mari, porque do nome Two Dogs. Mas antes da empresa Two Dogs, depois que você trabalhou nessa empresa, tiveram outras.
Ou já foi a Ou Tio? você Antes já da foi? Tio Dogs. A Tio Dogs é a minha quinta, em ordem cronológica, é a quinta empresa. Então vamos E lá pra ordem. E antes, E antes? a ordem, vambora. Então, depois de trabalhar com Enciclopédia Barça, né? Trabalhei um pouco, Enciclopédia Barça, daí foi um período para mim bem conturbado, assim. Meu pai faleceu na época, daí ele era o único, praticamente era o provedor de receita de casa, né? E daí tinha eu também, assim, né? E aí passei por uns desafios bem grandes, assim, né? Ali eu quebrei praticamente, assim, depois disso, sabe? E daí fui tentando abrir outros negócios. Daí o meu próximo negócio foi uma representação de consórcios. Eu fui trabalhar com consórcio, trabalhei vendendo consórcio um tempo, daí vou abrir uma representação de consórcio. Né? Consórcio de? Era consórcio de imóveis, carro, moto, serviços, era isso daí. Aí trabalhei um pouco, e aí por falta de capital mesmo, né? Tava uma situação, a minha situação financeira era difícil, assim, então eu tinha que vender almoço para comprar janta, e a gente alugou um ponto e não conseguia, né? Então, Você era solteiro ainda, né? Era solteiro, nessa época eu era solteiro. Aí... de história, Aí... Então daí comecei a passar um perrengue ali, assim, financeiro mesmo, né? E eu lembro que eu tinha um amigo meu que trabalhava nessa época ele trabalhava na Casas Bahia, né? E a Casas Bahia estava inaugurando lá no Rio Grande do Sul. E eu estava com dificuldade, porque meu pai faleceu, na época eu lembro que eu tinha o dinheiro da distribuidora, né? Que daí eu estava trabalhando com Barça e tal. Tinha mais 2 carros, uma moto, meu dinheiro foi indo, assim, sabe, ajudando a família e tal, foi indo. Quando eu vi, não tinha nada. Eu tive que vender o carro, vendeu outro, tava com um carro, daí tava com um carro mais velho, uma moto velha, quebradão. Aí, esse meu amigo que trabalhava na Casa Bahia, na época, como tava inaugurando no Rio Grande do Sul, ele me mostrou os contra-cheques, ele ganhava bem, sabe, na época, isso foi 2004, 2005. Na época, assim, já ganhava, assim, 5, 6, 7, 8 mil reais trabalhando como vendedor na Casa Bahia. Então, você imagine isso quase 20 anos atrás. Era muito dinheiro. Era um dinheiro bom, sabe? Muito. Eu falei, caramba, cara, eu quero. Topo aí, bicho. Vamos aí. E aí, ele veio pra cá, pra se mudar pra lá. Ele veio num sábado pra voltar no domingo. E daí eu falei, cara, eu vou de carona contigo, então qualquer coisa, se não der certo, né? Vou com um currículo na mochila, eu volto embora. E aí, cheguei lá, Você sempre foi assim, né, Marcos? Vai, desafio, vambora. Sempre empreendedor, né? Empreendedor. É assim. Isso é muito bom. Aí cheguei lá na segunda-feira, o gerente era um curitibano, eu conversei com ele assim, foi 5 minutos. Falei, cara, eu sou de Curitiba, eu fazia isso, enciclopédia, eu quero trabalhar de vendedor. Contratado, quando você pode começar? Foi assim, pô, sério. Já fiquei morando lá. Legal. Entendi. Já fiquei morando lá. Aí comecei a colocar as contas em dias e tal, né? Comecei a acertar, porque nessa época eu tava com o banco assim, eu lembro que o banco tava negativo, que você passava o cartão para tentar parcelar o parcelado do parcelado, assim, sabe? Aquela coisa assim. E aí, aí comecei a colocar as coisas em dias, me acertar, coloquei as contas, paguei tudo que devia, daí comecei a me estabelecer de novo. E assim que sobrou um caixa, né? Vou abrir outro negócio. É agora. É agora de novo, né? Aí sai. Não sossega, né? Não. Deus deve falar assim, meu Deus, Marcos, fica aí nas Casas Bahia, meu filho. Porque a gente gasta muito dinheiro também, né? Quando empreende, porque aí você coloca tudo de novo, mas isso é arriscar, né? Eu acho que assim, olhando para trás, agora que é mais fácil, depois de ter passado isso, acho que foi investimento, sabe? Investimento, porque o que a gente aprende, né, agora nos leva a lugares mais longes, né? Isso, exatamente. Então, foi investimento na época, né, doído, assim, né? Sim. Mas foi investimento. Você nunca teve esse medo de correr atrás de investir, isso aí. Ainda que as adversidades não mudou a sua cabeça, né? De saber que, tipo assim, tô passando por isso agora, mas vou trabalhar para poder investir e conquistar o objetivo. Que eu acho que assim, uma das coisas que eu sempre pensei, né? E quando não tinha, assim, né? Tinha uma condição muito mais desfavorável, se outros conseguem, né? Por que a gente não consegue? Também penso. Por que não dá? Né? Então, se os outros conseguem, eu também consigo, né? Tem que aprender os caminhos, né? Exatamente. E aí foi nessa busca do caminho aí, né? Que vai. Como eu não tive ninguém que fosse diretivo, né? Ou um mentor, ou um pai que falasse, faça isso, faça aquilo, né? E sofreu um pouco mais, mas deixou as costas mais duras. Isso que eu queria saber. Tipo, você não tinha, então, ninguém ali do teu lado para dizer, Marcos, vai, faz isso. Era algo que já estava em você. Foi algo assim. Esse é o sobrenome, né? Marcos Fortuna.
Fortuna, Quando tu era assim mais novo, tu entendia o teu nome como visualizando grandes coisas ou não? Ou nunca? Eu te digo assim que até quando eu era mais novo, assim, todo mundo brinca, né? Sempre quando tem um nome diferente, as pessoas brincam, né? Marcos, cheio da fortuna, não deu, saúde e tal, brincava, tinha meio até uma espécie de vergonha, assim, porque da brincadeira, assim, tá. E depois que eu fui entendendo, né? E que a fortuna, na verdade, ela é uma ferramenta, né? E ela é uma benção, né? A fortuna, ela só é uma ferramenta para construção, né? E até que os militares, né? Vocês têm... Nossos maridos. Né? No exército fala os meios da fortuna, né? Que é você conseguir fazer o que você precisa fazer com aquilo que você tem na mão. Isso é um meio de fortuna. Sim. Então você precisa realizar um objetivo, mas você tem só aquilo na mão. Como fazer? Né? Então, só gera crescimento. Né? É isso aí. Isso aí. E depois... Casas Bahia. Depois das Casas Bahia. Pegou o dinheiro. Pegou o dinheiro e foi embora. Todas Bebe as uma água. economias. Depois da Casas Bahia, meninos, daí, então, pedi a conta da Casas Bahia, sempre, todos os trabalhos, tive vários. Pedi a conta, sempre pedi a conta. Ô, Marcos, tu juntou dinheiro e uma pediu a graninha. conta. Isso. Ah, beleza. Pedi a conta. Só que eu já tinha uma coisa matutada, né? Eu tinha um amigo meu, que ele tinha a esposa tinha uma agência de eventos, agência meio que de marketing de eventos junto, assim, sabe? E a gente queria fazer uma coisa junto. Então ele tinha saído da Casas Bahia, né? E daí daí conversando, eu falei, cara, vamos fazer uma coisa junto. E na época, era a época que os classificados online estavam nascendo, sabe? Era aquela coisa assim, não era tão forte, não estava tão consolidado como é hoje, assim, o mercado. Lá em Porto Alegre já tinha, mas a gente saiu, vamos abrir um classificado. Que classificado? Tinha classificados. Isso é classificado de automóveis e de imóveis e tal. Mas a gente não tem grana para fazer um programador. Aí conseguimos fazer uma sociedade e colocar um programador dentro. Fizemos o classificado, lançamos o classificado online, saímos fazer o comercial, só que daí começou a faltar recurso, de fato, sabe? Porque tinha pouco recurso. O recurso que a gente alugou uma salinha, montamos um escritório, gastamos com alguma coisa, começou um trabalho, a hora que precisava tracionar o negócio, a gente não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro e não tinha network para buscar, não tinha nem essa visão na época, sabe? Poxa, vou buscar alguém que tenha grana, porque se tivesse feito isso, ou eu olhando para trás, teria dado certo. Naquele negócio, só faltou recurso financeiro, assim, sabe? Se tivesse um pouquinho mais, se estivesse tranquilo, o burro na sombra, assim, sabe? Se não fosse o meu dinheiro da minha rescisão guardado, que eu juntei ali há 2 anos, ali, sabe? Sim. Eu acho que teria ido, assim, sabe? E aí a gente decidiu fechar o negócio, porque não estava dando, a gente passou, não dava receita, depois vai faltar para comer daqui a pouco, né? E aí a gente foi obrigado a parar o negócio, assim, sabe? Foi o Tia Classificado, foi o terceiro negócio, então, Terceiro. né? Terceiro. Aí... Nossa, daí aí tem bastante história. Se eu for contar até chegar na Tio Dog, assim... Mas resumo, que a gente quer saber. Vambora, vai dar certo. Depois de fechar o Tia Classificados, então eu tava lá em Porto Alegre. Aí, fiquei sabendo que quando eu já vendia móveis lá, o pessoal falava, quem ganha grana é quem vende automóveis. Vou trabalhar em concessionária. Não deu outra, né? Fui lá na concessionária, bati lá, cara, quero trabalhar e tal. Me chamaram pra concessionária, comecei a trabalhar. Em 3 meses era na Chevrolet, 3 meses, eu já vendia Barça, né? Então pra mim era muito fácil vender carro, assim, sabe? Cara, tava batendo recorde de venda no 3º mês, só que eu não tava feliz. Sim. E aí, tinha me falado que numa outra concessionária ganhava mais dinheiro. E eu não tava feliz, já que eu vou pra uma que ganha mais dinheiro. Aí deu 3 meses, pedi a conta, bati na outra, comecei a trabalhar na outra. E de fato ganhei dinheiro, bem mais dinheiro. Mas continuava infeliz. Eu tava infeliz, sabe? E aí, ali foi naquele período que eu comecei a realizar, cara, eu não vou trabalhar mais por dinheiro. Não é dinheiro que me faz feliz, sabe? Porque eu consegui, tava ganhando uma grana legal, assim, sabe? Mas não tava feliz, né? E aí pedi a conta daquela concessionária. E aí foi um período assim que deu, poxa, eu não sabia, eu sabia o que eu não queria, começou a juntar vários o que eu não queria, mas eu não sabia ainda o que você eu queria.
E aí aconteceu uma fatalidade, né? Eu tava lá, nessa época eu estava morando em Eldorado do Sul, que era região metropolitana, né? Eu já tinha casado, assim, entre aspas, tinha me juntado com a minha esposa hoje, né? Ah, A gente tinha se conhecido lá, a gente se conheceu na Casa Bahia. Ó. Né? Quando Ah, então ela não é daqui. Não, ela é gaúcha. Ela é Ela é gaúcha. gaúcha. Ela é Barbaridade. Agora ela Como tá é o nome aqui, dela? Agora ela É mora- Janaína. Janaína, um beijo pra você. E aí, eu tava morando em Eldorado lá, porque a família dela é de Eldorado, é região próxima ali, né? 15 minutinhos de Porto Alegre e tal, do centro de Porto Alegre, nós estávamos lá morando lá. E o meu cunhado, que era o filho mais novo do meu sogro, né? O irmão mais novo da minha esposa, se acidentou de carro e faleceu nessa época. E eles têm uma cozinha industrial, né? O meu sogro tinha essa cozinha industrial, fazia comidas para outras empresas, assim. E eu estava em casa, porque eu tinha recebido a conta ali do negócio, não sabia o que fazer. Daí, poxa, eu vi... E ele era importante na empresa, né? Além de todo o trauma, e começou a fazer falta na empresa. Poxa, gente, eu ajudo. Ele fazia entrega na Kombi, né? Eu comecei a ajudar lá, fazer entrega de Kombi de comida. Sim. Entendeu? Tamo junto, vamos aí, né? Vambora. Vou ajudar. E passou pouquíssimo tempo, eu já estava no escritório, assim, porque eu não ia conseguir ficar na Kombi muito tempo, né? Foi bem rápido, assim, né? Foi as Sim, entregas foi de só Kombi uma ali. ajuda e acabou. Não, então eu ajudei outras coisas. Daí eu comecei a entrar na parte administrativa, parte de marketing, lançamos o site, lançamos marca, e eu consegui vários clientes e tal. Então eu tive essa experiência com eles lá, mas eu não estava Feliz ainda. não estava feliz, né? Eu precisava de algo que, né? E aí foi o momento que a gente resolveu voltar para Curitiba. Eu falei com a minha esposa, tô afim, acho que de mudar de novo, tô afim de... Ela não conhecia aqui. Ela conhecia, mas não tinha morado, né? Ela Sim, sempre já morou tinha, lá e tal, conhecia. né? Aham. E aí a gente veio, eu vim primeiro para Curitiba, né? Daí eu precisava de alguma fonte de trabalho, alguma fonte de receita, né? Não dava Sim. para abrir um negócio, eu já estava no momento meio... Falei para ela, vamos para Curitiba. Daí eu, poxa, então beleza. Daí eu vim primeiro, fiquei na casa da minha tia, que ela me arrumou um quartinho lá, fiquei na casa dela, e consegui já de novo venda de carro. Fui na concessionária lá, falei com um amigo, ele conseguiu um contato no jeito, falou pra ele, não, pode ter histórico já, vendedor de... Tá, vem aqui. Beleza. Fui vender consórcio. Fui vender carro. Carro novo, na Renault. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, na Renault. Consegui o trabalho, falei pra minha esposa, agora pode vir. Sim. Né? Ela veio, ela conseguiu o trabalho. E assim que ela conseguiu o trabalho, ela fez lá um mês de trabalho. Eu falei, ó, eu vou fazer alguma outra coisa. Já saiu. Eu já saí. Daí eu tinha um amigo meu, eu tenho um amigo meu, né? Mas nessa época a gente tinha um pouquinho se afastado, porque a gente se conheceu lá quando eu era contínuo, lá no Banco Bamerindos, lá no meu primeiro trabalho. Aí ele foi morar fora, daí a gente se reencontrou quando eu voltei para Curitiba. E ele tinha um lote de mercadoria que a irmã dele tinha uma distribuidora de autopeças e ela tinha fechado. Tinha lá lote de palheta, lote de volante, lote dessas coisas. E passou um dia lá, no final de semana, eu encontrei com ele, ele falou, cara, tem esse lote para vender aqui, né? Eu peguei e fiz as contas, quanto que é isso e tal? Aí fiz as contas do quanto tinha ali de lote, eu falei, cara, mas isso aqui, se eu vender tudo isso aqui, dá mais do que um ano inteiro de trabalho. Vamos vender rápido isso aí, né? Não, então tá, tem aí para vender, tá, beleza. Aí isso era final de semana. Daí na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi pedir a conta. E bati na casa dele. Era 10 horas. Eu lembro que era 10 horas, bati na casa dele. Diego, vamos aí vender os negócios dele. Cara, teu trabalho. Acabei de pedir a conta, cara. Pronto. Vamos aí. Agora já era, né? É. Agora não tem mais, queimou a ponte. Vamos embora. Aí fizemos uma lista de tudo que tinha lá para vender, né? Sim. Fizemos um planejamento, olhamos quanto que era o preço, quanto que a gente ia vender. E aí ele tinha um carro que era uma perua, assim. A gente encheu o tanque lá de álcool, eu lembro que era álcool o carro dele. Enchemos e saímos num dia lá para vender. Acho que 1 ou 2 dias depois. E a gente passou o dia inteiro trabalhando, tentando vender isso. A ponto de que, sabem a palheta, né, de carro que limpa o limpador? Aí tinha um monte, eram umas importadas, top, assim, americanas, palheta. E a gente não conseguia vender. E a gente tinha mapeado várias distribuidoras de Curitiba, lojas de autopeças e tal, e não conseguia vender. A ponto que no final do dia, a gente entrava nas autopeças e falava, cara, qual que é a palheta mais barata que você tem? Ah, eu tenho essa aqui de R$20. Quanto que você paga nela? Eu pago 10. Cara, tem uma top aqui americana, te vendo por 5. Não. Caramba. bicho. Meu Deus. Eu digo, pô, cara, você pediu a conta. E agora Que vai ser, né? desespero, meu Deus. Eu, puxa vida, cara, e agora lascou-se, né? Meu Deus. E tua mulher sem saber de nada.
Não. Ah, Sabia mais ou partes, ele menos. não Sabia, minha filha, ela garantiu dela e ele foi. É. Mas ela lidava bem com esse teu jeito? Tipo, É, a cabeça, né? Porque ela já acho que ela, não digo que ela lida bem, eu acho que ela Aprendeu. aprendeu, né? Te conheceu assim, né? É. Tipo assim, ela, tipo, é isso aí que tem, né? Não, porque, tipo assim, tem casais que, um tem a mente empreendedora e o outro não. Aí você fica, Marcos, fica lá, Marcos, né? Vai vender Não, lá. minha esposa, ela é toda pra frente nesse aspecto, vai, sempre deu apoio Vai, e, isso aí. Show de e bola. vamos embora. É por isso que ele tá onde tá, porque a mulher, ou ela é âncora, ou ela te Exatamente. puxa, filho. É bem isso. Tem esse Então, poder. Nessa época aí, que daí eu tava nisso daí, né, na Renault, quando ela veio morar em Curitiba, daí ela conseguiu um trabalho, ela já sabia, né? Eu falei, eu vou tentar uma coisa, você garante de aí bola. o pão, aí, o arroz, feijão e vou tentar. Isso aí. Então ela e a gente já tinha feito isso em Porto Alegre, ela já tinha visto isso, já estava um tempo junto, né? Então ela... Parabéns, Janaína, né? Janaína. Parabéns Janaína. pra você, arrasou. Verdade. Janaína Soardi. Isso aí. Aí pegou, não vendeu Não nada vendeu nada no no dia. Não vendemos nada. E aí a gente puxei agora, né? Meu O Deus. que a gente vai fazer? Acabou o álcool do carro. A gente não ganhou nem pra tomar uma Coca-Cola, né? Porque a gente Não quis colocar ofereceram nem nenhuma água Coca-Cola. pra Nada, eles. meu Deus. Não é fácil. Gasolina, o álcool, né? Álcool. No caso ali, o álcool todo... Foi, né? O álcool tudo Foi rodando. E aí? Não tinha nem o cheiro Daí, do álcool. Pelo não sei o que puxei agora, lascou, né, meu? O que a gente vai fazer? A gente começou a pensar, daí, daí tinha Mercado Livre, né? Sim. Já tinha Mercado Livre. Daí, vamos entrar no Mercado Livre. Daí a gente colocou a marca da palheta lá. Poxa, mas tem aqui, e tá vendendo. Mercado Livre tá vendendo por um preço legal, né? A gente tava queimando, tá vendendo um preço bom assim, né? Vamos anunciar. Daí ele nasceu a quarta empresa. Foi a Águia Max. Depois ela era uma distribuidora de peças, de partes para carro, né? Começou com esse lote, depois a gente foi comprando outros fornecedores no Brasil. E depois ela virou distribuidora e loja de bicicleta. Tinha uma marca de bicicleta e tudo, né? Então, a gente começou, era no apartamento dele, né? A gente começou a anunciar ali e tal, queria uma Águia Max, começou a anunciar e começou a vender. 1, 2, 3, 4, chama um jeito de ganhar, de vender esse lote aí, né? E aí, foi tudo, começou, daí de lá a gente saiu do apartamento dele, trabalhava um pouco no apartamento dele, um pouco na minha casa. E aí a gente alugou uma sala comercial mesmo, né? Que cabia nós dois, daí já, nesse sequência já contratamos um estagiário, mas era uma sala assim que acho que era metade dessa sala aqui, meninas. E aí a gente deixava o estoque ali empilhado e a gente trabalhando. E aí começou aí. E daí, nessa época, a gente conheceu o skate elétrico. Que não era só skate elétrico, né? Que era um amigo que importava, que era o Tyrone. E aí a gente começou a vender o skate elétrico junto. E aí meio que começa o Hot Dogs começa aí. Aí a gente começou a vender skate elétrico. E aí o Tyrone importava e guardava na casa da mãe dele. Era só ele, a empresa, assim, sabe? Basicamente, importava, deixava lá na garagem da mãe dele. Daí a gente assumiu, começamos a revender o produto. Aí começou a vender mais. E daqui a pouco a gente começou a assumir outras funções. E daí começou uma sociedade que começa o skate elétrico. O Hot Dogs. Então é o mesmo sócio até hoje? Não. Tá. Sócios mudaram. Sócios mudaram. Mas você... Enfim, né? É Você começou ali... Esse cara aqui da Casa Bahia, era o mesmo que te chamou, tipo... Que falou da vaga lá? Não, é outro. Não. É outro amigo. É outro, Não, né? Outro amigo. É não, que o Casa de foi- Bahia é lá porque- no sul, né? Não, Casa Bahia então, foi no sul. mas tu quando soube da vaga do Sul, foi por uma pessoa que tava lá, não? Foram Que um amigo meu trabalhava aqui de lá. Curitiba. Ah, né? daqui de Curitiba. Que tinha ido para trabalhar na Casa Bahia lá, e aí ele tava indo morar para lá. E é ele que me convidou para ir para lá. Não é o mesmo que... Não Ah, mesmo. sim, Esse ficou lá. entendi. Esse ficou lá. Esse Ficou tá lá. lá até... Não. Não, depois ele voltou para Curitiba. Eu voltei antes do que ele, mas depois ele voltou. Esse E- amigo é outro. Esse amigo é outro. Mas Casas Bahia deu os frutos. Os Deu frutos. Esse outro amigo que a gente começou a Águia Max, né, é o Diego. Ele que a gente se conheceu quando eu trabalhava no banco de contínuo, né? Que foi meu primeiro sim. trabalho oficial. Depois de vendedor de picolé, que eu entrei no banco, Bamirinos, né? De contínuo, fui lá e eu conheci ele lá. Ele que a gente começou a trabalhar Aí você junto. começou a trabalhar... É Guia Max, né? Águia. Águia Max. Nossa, eu escutei Águia. Guia Max. É, Águia. Águia Max. Águia É, Max. depois desse, que não é mais o atual,
esse Two Dogs, o nome veio com o atual ou veio com ele mesmo? Veio com o Diego, que foi o que a gente começou, junto com mais Mas duas conta pessoas. aí do mais nome. dois sócios. Então, Legal, aí conta do então, nome. Então, eu vou começar, eu vou contar a Two Dogs, que tá conectado ali, né? Sim. Aham. Então, o Tairone importava só os skates elétricos. O skate elétrico, o nome era skateelétrico.com, o produto skateelétrico.com. A gente começou a trabalhar junto, finalzinho de 2009, 2010. E daí, em 2010, foi lançado o scooterelétrico.com, que é o patinete. E foi criado o site scooterelétrico.com. E aí, nesse momento, a gente já estava trabalhando bem mais junto. A gente cuidava de toda a parte comercial, parte de assistência, parte de venda, parte de estocagem dos produtos. A gente já tinha saído de uma sala aqui do seminário e estava numa casa no Campina do Siqueira lá. O estoque já ficava lá. E a gente foi lançar um terceiro produto, né, que era uma bicicleta. Daí, quando foi lançar o terceiro produto, a gente, poxa vida, e agora? Vamos criar, como vai ser o terceiro produto, né? Então, como bom brasileiro, a gente não tinha feito um planejamento disso. Não tinha nascido o skate para ser uma marca, né? Era para ser o skateelétrico.com, para ser um produto só. Aí a gente, poxa, precisamos de uma marca. E na época, então nós éramos 4 sócios. Mas só uma coisinha. Eu sei que a gente corta o raciocínio mas assim, o skate, você importava o skate, ele já pronto, óbvio, né? Sim, ele Quando vinha você pronto. lançou o produto, vocês fizeram o produto, ainda importava? Sim, assim, então foi o outro sócio, né, que é o Tairone, que começou a importar o skate elétrico. Ele foi para a China, ele Entendi. viu o produto lá pronto na China e importou para o Brasil. Tá. Importou como uma marca, né? Ele criou uma marca skateelétrico.com e o nome do produto era esse e que já era o próprio site. O próprio produto era o próprio site. Comprou tipo uma patente? Não, né? Não. Nessa época não. Tá. Só importou o produto. Porque o produto é fabricado, é um commodity na China lá praticamente, sabe? Beleza. aham. Aí o segundo produto foi a mesma coisa, né? Foi para a Importou. China, olhou lá, importamos um outro produto, que foi Certo. o scooterelétrico.com, que é um patinete, que a gente vende Sim. até hoje, Sim. né? Esse patinete. Quando a gente foi lançar um terceiro produto, Que aí não sabia o que fazia. daí que a gente, poxa, e agora? Precisa de uma marca, É. né? E a gente daí, o que tinha? A gente queria uma marca que se conectasse, porque os produtos já eram de diversão, né? O skate, patinete, né? E a gente via assim, o patinete até a primeira vez que a gente tirou o patinete do container, a gente foi andar, né? As pessoas ficavam com um sorriso, né? O sorriso é na orelha. O patinete, você volta a ser criança com aquilo de Sim, lá. é. Então a gente falou, cara, é muito legal isso. Então a gente precisa fazer alguma marca que tenha a ver com diversão, com emoção, que seja de felicidade, assim, né? E aí, então na época eu tinha a Águia Max, eu e o Diego, nós éramos sócios na Águia Max, e o Tairone e o Eduardo, que era o sócio dele, tinham a importadora, e eles são proprietários do Socarrão, que a logo é uma lagartixa, né? E a gente queria alguma coisa que fosse animal. Então, tipo, galera, tem que ser uma coisa que seja animal, que converse com entendi. isso e tal. E era 2 sócios, 2 empresas. A gente, poxa, tá, mas como assim? Cachorro, dogs, então, dogs. Dogs. Pô, dogs é legal, cachorro tem tudo a ver com a gente, tá, mas o que vai ser, né? Não é que pode, tal. né? Daí, pô, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é mais, 2, 3, two dogs. Nasceu o Two Nasceu o Two Dogs. Dogs. Que legal, viu? Nunca ninguém imaginava. Nunca. Eu pensei assim, era um cachorro que ele tinha. Imagina. Pô, E legal. aí, tinha o registro disponível, né? Obviamente a gente olhava uma marca que pudesse ter o registro no INPI disponível, registro Com de... certeza tinha. O registro.br, né? De site, estava disponível. Daí a Não gente, tinha nem poxa, o nome. é esse mesmo, né? Então Isso aí, fechou. Daí perfeito. ali nasceu o Hot Dogs. Que legal. Massa. bonito. E qual ano que isso que foi? A criação do nome Hot Dogs foi em 2010. 2010. Então, desde 2010 existe a Two Dogs. Desde 2010. A gente fala desde 2008 porque começou a original foi no skate, né? Sim, que começou, mas sim. o nome oficial é 2010. 2010. 2010. É. Massa Bastante demais. tempo. Hoje, quais são todos os produtos que a Two Dogs vende? Tá, então a gente tem uma linha de bikes dobráveis, são bikes diferenciadas, são bikes que elas resolvem problema de mobilidade de verdade, porque é uma bike, por exemplo, assim, essa bike que eu tô falando, o meu filho usa desde os 7 anos e eu uso a mesma bicicleta. Como? Então uma criança e um adulto legal. usa essa bike. Ela é uma bike massa. que ela é dobrável, é configurável para diversas alturas. É uma bike que se imagina assim, você está pedalando com uma bicicleta convencional, você encontra um amigo, fura um pneu, quer entrar
num elevador, você não consegue com uma bike convencional. É, Essa bike te resolve todos esses problemas. que legal. Né? Então, imagine fura um pneu, você chama um massa. Uber e ela cabe num porta-mala de um Ford Ka, para vocês terem uma ideia. Porta-mala pequenininho, você coloca a bike lá. Então, ela resolve problema de mobilidade de verdade. Além disso, você pode comprar sua bike e depois você eletrificar ela, tornar ela num produto elétrico. Poxa, cansei de pedalar, quero transformar ela em Que elétrica. Você maneiro. compra o kit e adiciona na tua bike. Então, a gente vende massa. a gente vende a bike, vende o kit elétrico também, né? Esse é uma linha de produtos que a gente tem, é uma linha de bikes dobráveis, mais os kits elétricos que você pode transformar. Depois disso, nós temos a linha de skates ainda. Tem o skate elétrico ainda, né? Modernizado, não tem nada a ver com o que foi lançado em 2008, né? Agora ele é bem mais leve, é totalmente diferente, muito mais legal, assim. Que legal. Tem uma linha de longboards também. Uhum. O que seria longboards? Longboards são os skates, né? Ah, os sei. Os skates que Aqueles daí não é skates motorizado, né? Mas skates são os Eu mais sei. compridos, assim, né? O pessoal usa em parque muito isso, né? Para descer montanha também usa, né? Então, tem toda essa linha de skates. Tem a linha de patinetes. São vários modelos de patinete que começam desde os patinetes kids, né? Para crianças, vai subindo. Tem patinete... inclusive, ainda tem aquele patinete que a gente lançou em 2010 que é um sucesso tremendo. Assim, que a gente fala um Toyota, sabe? De tanto que aguenta, que de legal. bom que é. Nossa. Né? Ele é tão bom que por isso que a gente tem mantido ele na linha, assim, né? Porque você Sim. olha, ele é igual a 10 anos atrás, mas ele é muito bom, Uhum. muito confiável. E outros modelos, né? E agora em outubro ainda, a gente vai lançar mais 3 produtos novos. Vamos lançar a mini moto elétrica infantil, vamos lançar quadriciclo. Que legal. Infantil. Essa mini moto é pra quantos anos? Porque meu filho é louco pra ter. Mas É, o mas- pezinho não vai, sabe? Ah, 7 anos dá. Aí, gente, 7 anos, né? 7? Ele tem 3. eu tenho Meu filho 3, tem né? O três meu é aninhos. 5, o É meu verdade, já vai. É, Você pra alcança? mais. Pra mais, né? Eu É, acho amiga, que é uma vai- moto, né? Não, daqui tem 2 anos pra gente trabalhar pra poder. Ela é uma mini moto que um adulto consegue andar. Então o pai compra Que pra criança, mas massa. também consegue dar uma Ai, brincadinha, meu sabe? marido vai querer com Com- certeza. Absoluto. O quadriciclo Legal. também, e a gente está lançando um novo modelo de skate elétrico. Isso esse ano ainda. No começo do ano que vem a gente vai lançar um leque de produtos. Que top. Uma meia dúzia para uma dúzia de produtos. Aonde fica? É loja física ou só online? Como funciona? A gente não tem loja física ainda, Uhum. tá? T-Dogs ainda não tem loja própria física, mas a gente tem aqui em Curitiba a gente tem um depósito, um barracão. Lá no barracão tem um showroom, então quem quiser ir lá Ah, pode tá. conhecer. Ah, legal. Fala o endereço para as Fica pessoas. na rua Alferes Poli, número 2080. Legal. Aí daí tem as vendas, também você pode ver os produtos ou comprar, né? Quem não tiver em Curitiba pode comprar online ou procurar uma revenda próxima. Né? A gente tem em todas as principais cidades aí do Brasil, a gente tem revenda que revendem T-Dogs. Sim. Que Então massa. dá para procurar no site lá, twodogs.com, acha lá uma revenda próxima, né? E o produto. pra Ô, poder Marcos, testar. eu tô louco pra fazer uma pergunta aqui. Eu quero uma Só pergunta. pra dar uma fugida. Vai. Você tá feliz hoje, É, assim, trabalhando nessa área? Demais, Ah, que né? bom. Como eu sou eu digo assim, eu encontrei meu propósito, né? Eu tô realizado nesse aspecto, mas essa inquietação, ela é de mim, Não para, não né? para. E a gente já está trabalhando num projeto maior, para T-Dogs maior, né? Mas sempre Two Dogs agora. Sim, meu projeto principal Nesse nicho, nesse... é T-Dogs. Ah, É legal. T-Dogs. E de incentivar também. Acho que o empreendedor, independente do negócio que ele gere, que nem você falou, a missão, o propósito é de fazer com que outras pessoas também se inspirem e façam, né? Sim. Você dá palestras também a esse respeito? Já faz ou não? Sim, eu tenho sido convidado, assim, e aí entendendo essa questão de propósito também, né, que o meu propósito é de fazer, né, isso que que tá no sangue, assim, mas é de também de motivar, né, de mostrar para as pessoas que há caminho, né, Uhum. onde há vontade, há caminho, né, então, e de mostrar que é possível, né, poxa, eu vendia, assim, não vendia o picolé, né, para comer, mas eu passei necessidade quando era pequeno, né? Então eu vim de uma família bem humilde, né, com pouca estrutura, não tive orientação e consegui uma condição, né, por conta, né, de empreendedorismo, por conta de saber vender, né, por isso aí. Então Não há há recurso. desculpas, né? não, eu acho que é bem essa frase que define: se há vontade, há meios, né? Sim. É bem isso, assim. E, na realidade, o empreendedorismo, além de um negócio em si, é uma mentalidade, né? É uma mentalidade que você nunca deve
perder, né? Porque é isso que vai mover você, não vai deixar você parar, né? Ele é é uma mentalidade, eu acho que é um estado de espírito, é uma inquietação, estilo de vida, é um estilo de vida. Exato. É tudo meio junto, assim, Tá né? no DNA, se colocar dentro, puxar o sangue do Marcos e botar lá, empreendedor. Mas tá lá no acho que vai DNA ser- dele. Todo mundo tem que ter, né? E eu me seguro, né? Porque tudo que eu vejo eu acho que talvez, assim, uma coisa que pudesse definir o empreendedor é olhar e perceber que você pode fazer melhor. Tudo que você olha, você dá pra fazer melhor, dá pra fazer melhor. Isso é empreendedor, né? E aí eu me seguro, né? Tudo que eu vejo, eu tenho amigo que fala, cara, para de olhar. Eu vejo o negócio, putz, cara, dá pra fazer melhor isso, dá pra fazer melhor Pode aquilo. olhar, eu vi que você tá olhando pra cá, ó, pode olhar. Pode olhar bastante pro Blessing, pro podcast. Não, mas o Bless tá maravilhoso, tá? Ah, muito obrigada. Obrigada. Adorei, louco. Adorei. Muito obrigada. Ô, amiga, você foi para um assunto assim, já quase finalizando. Não, mas- eu vou perguntar um negócio de empreendedor, aí depois você vai pra essa outra parte. Eu vou fazer uma última pergunta Não, aqui. sabe que eu ia perguntar outra coisa? Aham. Que ele tá falando do showroom, né? Aham. Peraí, deixa eu falar de novo pra dar o corte. Você tava falando do showroom. As pessoas podem, por exemplo, eu vi uma patinete elétrica, massa. Eu tenho a possibilidade de ir lá fazer um test drive. Sim, tem. O showroom fica lá. Fica lá, Ou fica lá assim, mesmo. tem temporadas que ele abre. Não, lá ele é um showroom fixo. Showroom fixo. Você pode ir lá no horário comercial e pode fazer um test drive, ver o produto. e Precisa fazer um test marcar alguma coisa, ligar, só drive. chegar. É só chegar lá. A gente vai lá, né, amiga? Vamos lá. Com certeza. A gente já está fazendo o planejamento para ter lojas Two Dogs, né? Daí vai ter mais facilidade, né? Mas Maravilha. hoje lá em Curitiba pode ir lá. Marcos, top pra demais. gente ir, né? Porque a gente vai entrar em um outro assunto agora, mas antes, fala para as pessoas que estão assistindo, você pode olhar para essa câmera aqui e dar uma palavra para quem quer começar a empreender hoje. Não tenho dinheiro, não tenho nada, tenho a minha força de vontade. Como eu posso começar, Marcos? Eu quero mudar a minha vida. O que você falaria para essa pessoa hoje? Acho que é assim, né? Aquela frase que eu digo, eu repito, né? Onde há vontade há meios, né? Você tem que... E assim, muitas vezes, quando tem vontade, o recurso, às vezes você não tem o recurso, mas o recurso você encontra, né? Existem pessoas que estão dispostas a ajudar quando você sabe, tem clareza do que você quer, onde você quer chegar, né? Então, se você quer algo mais, quer fazer algo diferença, né? Fale para as pessoas, não tenha medo de compartilhar o que você quer fazer. Porque quando você joga para o universo o que você quer e as pessoas escutam, né, elas podem te ajudar. Então, assim, seja inquieto. Jogue para o universo que vem para você. Que vai dar certo. Top demais. Isso aí, muito bom. Marcos, você tem 2 filhos, então? 2, um de 10 E um de 7. e um de 7. Foi planejado? Vocês planejaram essa distância? Mais ou menos, né? Eu acho que minha esposa planejou. Então tá tudo Eles certo. são lindos, gente, são lindos. Como é que você concilia o trabalho com a família? Que a gente sabe que a vida de quem empreende muito desafiadora. Às vezes a gente não tem horário. Como é que hoje você lida com isso? Assim? Sempre é um desafio, né, mãe? A gente... a forma que eu lido, assim, eu tento dividir bem, pelo menos assim, meu final de semana. Né? A cabeça não para. A cabeça funciona, acho que 24 horas. Vou dormir, acordo, já deve ter sonhado, né? Quando não lembro, com várias coisas, né? Mas eu tento dividir em espaço físico de tempo mesmo, assim, né? Ou espaço de... não físico, mas espaço de tempo, né? Sim. Assim, então, final de semana eu reservo para a família. Sábado e domingo. Sábado e domingo. À noite e durante a semana eu tento fazer, né, algumas coisas quando dá para encaixar, almoçar junto, né? Em casa o máximo possível, mais cedo, assim, né? Mas basicamente eu tento dividir dessa maneira, né? E final de semana... E você não pega telefone para trabalho, nada? Não consegue, né?
Eu tenho esse negócio, gente. Que a cada vez teoria e a prática, às vezes. Não, claro, tem coisas que acontecem que não tem como, né? Aconteceu alguma coisa muito importante. Mas eu digo assim, rede social, porque é trabalho. A gente trabalha com a rede social. E é muito difícil, porque você está levando o trabalho para dentro da sua casa. Então, como é que você concilia, assim? Tem um horário, ó, a partir das 10 eu nem olho meu telefone. Não existe isso. Cara É dele, difícil, pra né, cara Marta? dele não É existe difícil. isso. A gente também. É bem difícil, né? É difícil. A gente tá, não, acho que é momento da humanidade, né? Que isso é bem difícil em todos os aspectos, né? Então, pra gente como profissional, pra adulto, pra criança, como lidar com isso, na educação, então em todos os aspectos. Aí a gente no aspecto profissional também. Mas dentro da Two Dogs a gente divide bem certinho isso, tá? Então, a gente tem um time de estratégia, tem um time dos líderes, dos gestores, né? Então a gente Do tenta... marketing. toda Abraço essa- pro pessoal do marketing, viu? Parabéns. Muito Show bom. de bola. Lucas e Mari, quero Então, deixar toda a aqui. Maravilhosos. Então a gente tenta... E até porque, assim, é dos nossos valores, né? Poxa, a gente tá falando de diversão, né? Então não dá para ser full time ali nisso, né? Então tem que se divertir, tem que ter esse espaço. Então a gente sabe que a gente tenta respeitar isso, né? A não ser uma emergência, alguma coisa muito Sim. pontual. Então nós, entre os gestores, assim, a gente respeita isso, né? De não ultrapassar o horário de trabalho, né? O comercial ali, salvo exceções. Então só isso, né? Já garante para todos, assim, né? Um bem-estar melhor, de não misturar isso, né? E até assim, bom, tá totalmente ligado com o nosso valor, né? De Sim. diversão. Né? Verdade. Eu acho que é isso, assim, sabe? E seus filhos, assim, se tem momento, ó, agora não pode ver telefone. Vão ficar com o papai, com a mamãe. Direto tem que tá tendo isso daí, né? Tem que ficar pontuando, né? Porque eles estão na Isso fase daí. de jogo, eles É gostam de jogar. cidade. Total. O meu filho tem 3 Total. anos, o meu marido gosta de jogar, ele fica, papai, eu quero jogar com o senhor. Aí ele, É, calma, caso vai chegar a assim. sua idade. O meu, às vezes, quando eu vejo o Eliano tá tomando o celular do menino pra jogar, eu digo, querido, a criança aqui não é você. É complicado. E aí tem que ter momento, tudo pra dividir, né? O momento dele jogar, o momento dele brincar, o momento dele... Senão, fica o Tem- tempo todo na Tem internet. que pontuar isso, tem que acompanhar, né? Porque ficou para eles, então ficou muito fácil, né? Isso daí, né? Tá tudo ali que querem, né? E é viciante. É viciante. É viciante, né? Você pegar o Instagram ali pra você perder meia hora é fácil, né? Meia? Ah, se Querido, meia! Não pode nem olhar aqui. Quanto tempo? Gente, é só Não é Deus fácil. mesmo. Então, se a gente deixar isso livre para as crianças, né? Eu acho que aí é uma consciência de responsabilidade que a gente tem, né? Na vida Verdade. deles ali, porque vai ter que medir isso, porque não dá. Se deixar, acorda que aquilo ali vai até... Exato. Não precisa fazer mais nada da vida, né? E Mas e o desafio é a gente dar o exemplo, né? Que às vezes a gente tá ali almoçando. É. E aí eles mesmos- Mau exemplo, né? Mau exemplo. Ah, eu tive, Mas eu é uma tive luta. celular. Você teve celular com quantos anos? Eu tive com 18, gente. É? Meu primeiro celular foi com Mas aqui 18. também na nossa... Né? Era o que? O Nokia tijolão? Não tinha joguinho, né? Não Mas tinha eu te vi Instagram. antes, Eu não tive. Aí, assim, meu filho de 3 anos já quer, né? Aí eu falei, não vai ter telefone, não. É da mamãe quando O puder. meu de 10, ele tem um celular meu que sobrou, assim, ficou pra ele, né? E o de 7 tá louco pra que o... Que sobre. pra pegar, ele fica... A gente não, filho, Papai, esse vamos cara trocar o vai- celular? O nosso na época tinha aquele da Xuxa, né? Você pegou essa época? Tinha, peguei. Não, claro que tu pegou, né? Peguei. Não sei se você teve, eu não tive da Xuxa. Não, da Xuxa Todo mundo ficou teve na aquele memória. telefonezinho. Você lembra disso? Não, da Xuxa eu não lembro, mas eu tinha o Nokia... Não, amiga, o... da Xuxa ele não vai... Eu tinha o Pronto, o Tim Pronto. Quando lançaram, o celular, isso foi em 90 e... Poxa, acho que foi 90 Você pegou aquele Oh, grandão, Deus. você pegou o tijolão. Eu não tive esse tijolão, mas meu pai teve. Meu um pai dourado teve, assim, meu pai tá teve. lá, é. O meu Que pai abria teve. aqui, a Não. antena lá. Era Não, PT esse daí é 500. moderno, querida. Ah, Esse daí é? é de abrir, é moderno. Mas é enorme Tinha mesmo. um que era assim, Era do né? tamanho do copo. O meu pai tinha o que abria, que era o Motorola PT500, se eu não me engano. Acho que era isso. Né? Ah, O que abria, você diz a antena? a antena era enorme. Ah, é verdade. Aí abri aqui no meio da festa, né? Um travesseiro aqui. É. Aí depois foi diminuindo o telefone, né? E agora já são enormes de novo. É. Tem uns que, né? são- Mas é isso, gente. É um desafio, né? É um desafio. diário. É um A desafio. gente vai, vamos vencer a humanidade. A tendência é piorar, né? É. Infelizmente. Aqui é pra motivar, tá, amiga, não. A tendência Vamos lá. da tecnologia ela é piorar.
Daqui a pouco tá o metaverso aí. Então, daqui a pouco você... Piorar no sentido das pessoas se fecharem ali, né? Exatamente. Por isso que eu acho que é tão importante as pessoas que têm essa mentalidade empreendedora, porque ela não pensa ali numa caixa, né? Ela sabe que a tecnologia veio para poder facilitar a nossa vida, melhorar, mas eu acho que o discurso da galera que tem a mente empreendedora é que, pessoal, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, mas também vamos pensar em outras coisas, né? Claro. Que vai manter. A tecnologia ela é maravilhosa, tanto é para a vida dele. Ele saiu com um carro para vender e não conseguia. Chegou na internet, conseguiu. Então, se não tivesse a internet, seria muito mais difícil. Só que a gente tem que saber usar a internet. Não deixar ela influenciar a nossa vida, né? Verdade. É difícil pra gente, né? E para as crianças, né? Então, a gente for lembrar da nossa época, assim, minha época era volta pra casa, guri. Volta pra casa. Agora é saia de casa. Né? Mudou Verdade. isso, né? Verdade. E isso alinhado assim, por exemplo, com a Two Dogs, é um desafio e é um propósito. De fazer as pessoas saírem pro outside, né? Ir pro outside, aproveitar a vida, curtir, sair da frente da tela, viver de verdade. Isso Verdade. aí. Aí pega o patinete, a bicicleta e vão lá pro Barigui, Vai viver. né? Viver. É Vai isso. esfolar o joelho, vai colar uns band-aid. É isso aí. Deixa eu perguntar aqui, não sei se precisa ir ao ar, né? Mas assim, Tipo? me veio aqui uma ideia. Depende, né? Não, você falou do vai pro Barigui, aí me veio uma ideia aqui na mente. Vocês já fizeram uma ação de deixar lá essas coisas lá no Barigui e aí a galera passar e tipo incentivar essa? Já fizeram alguma coisa nesse tipo? A gente já fez né? várias assim, né? Ações, tanto aqui em Curitiba quanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Já fizemos algumas assim ao longo desses anos aí, né? Ações desse tipo, né? Durante a pandemia, obviamente, a gente ficou impedido de fazer isso, né? A gente não fez, né? E aí o online ele se intensificou, né? E para esse ano a gente fez um evento ou outro, mas o nosso planejamento é pro ano que vem já começa a fazer mais eventos do que a gente estava fazendo aí nos últimos 2020, 2021, 2022, né? 22. Pro próximo ano. Top demais, top demais. Isso aí. Agora faz aqui, ó. E a gente já vai pro outro. Fora do trabalho, né? Fora do trabalho, o que você gosta de fazer, assim? Qual é que é a sua aventura? Você contou pra gente uma curiosidade. Você gosta de reformar barcos? É. Como é que é isso? Fiquei muito curiosa. Falei, como é que é? Compra um barco velho. É diversão. Diversão. Legal. É um hobby, assim, que é... Você meio gosta de que pescar? Não. Senão Não, eu só- eu nunca já ia mandar pesquei. tu chamar meu marido, que ele ama, não Eu tem nunca companhia. pesquei. Eu difícil. vou topar esse desafio, mas eu acho que eu já me conheço, que eu vou pescar uma vez e não vou nunca pegar. mais. Preciso de coisa mais... Mas você veleja? Não, também eu não. Amor, ele só reforma o barco. Opa! Não, eu navego. Navega. Não é velejar, são tem diferença, lanchas, né? né? A grande maioria são Navega. lanchas, então daí é com motor, né? Então daí é navegação. navegar, né? Quando é motor. Aí navego bastante. Gosto muito disso, né? E eu acabo que compro os barcos mais velhos e reformo muitas coisas eu mesmo faço, sabe? Tipo, estofamento eu mesmo faço. A parte de desmontar, montar, levar pra arrumar, pintura. Que isso veio da infância, né? Lá de consertar brinquedo, lá de Exatamente. fazer coisa, fazer casinha. Tá conectado, né? Então eu gosto desse trabalho manual. Pra mim é uma espécie de uma terapia, né? Que E aí legal. depois eu aproveito ainda pra usufruir usar. do bem. Já fiz alguns. Que assim. maneiro. Já fiz barco, já fiz carro, já fiz avião. Gosto de fazer esse. Como esse- assim, barco, carro, avião? Já reformei os 3. Que legal. Já. Avião. Não! Que voava. Que voa, sabe? Sabe que voa? Avião que voa. Não, gente, porque... Não é? Sim, sim. Avião assim. Ultra leve, então pode-se dizer. Se dizer ultra leve, tá? Tá, esquece. Se quiser Mas cortar, é, se mas quiser é deixar. onde você olha, tipo, parece um avião, assim. Tem duas asas, voa e tal. Acelera. Santos Dumont criou, tá, ó. Querida! Mas aí, Perfeito. seu avião. Sim. Que Legal. legal. Comprei, reformei. Muito Bem, bom. usei, vendi.
Mesma Tem coisa. que filmar isso. Pessoal, vamos cobrar. Ó, pessoal Não aí. tem, né? Não tem nas suas redes sociais. Não tem. Vamos gente, cobrar não o Marcos, que a tem. gente Então. quer ver, Marcos. É que você fala muito de empresa, mas Isso é esse muito lado é legal. curioso. Eu gosto de fazer algumas coisas manuais, então... E eu acho que é bem isso, é manual. Eu gosto de desafio e como hobby, coisas manuais, né? Então, essas coisas que eu já reformei, mas eu gosto... Eu faço mesa, em casa eu fiz mesa, faço Que porta, legal. faço caixa de madeira. É uma forma faço... de arte, né? Eu ia Com te perguntar certeza. se, tipo, do lado artístico, assim, música, alguma coisa você toca, não? Eu arranho um violão, gostaria muito de... Sabe, eu vejo como eu queria tocar. Mas daí não é um fazer dom uma- natural, assim, Tinha que sabe? fazer Sim. aula e não tem tempo. E assim, eu vejo que nesse caso, eu preciso, pra mim, eu não tenho ouvido refinado, assim, apurado eu vejo que tem amigos que tem falam, tá, aquela Sim. nota ali e tal. Eu não tenho, daí eu vi que às vezes que eu tentei foi bastante esforço para pouco resultado, assim, sabe? Então, daí eu Mas vi se que- desenvolve, né? Esse ouvido se desenvolve, mas aí é aquilo, tá disposto, né? É que nem empreender, tá disposto aquilo ali. É bem isso, assim, teria que estar disposto, mas eu não tenho condições assim de tempo, assim, né? Então, como minha maior energia é trabalho, família, né? E aí um pouco de hobby, assim, mas Nesse sentido. nesse Mas é aspecto, uma forma, como a gostaria. gente falou, é uma forma de arte, né? Poxa. Os seus filhos Batidão. gostam? Ou quando você está reformando lá, eles nem se interessam? Não, se interessa. Eles gostam? Se interessa. A gente fez um tempo atrás, a gente fez um carrinho de madeira, né? Motorizado, com legal. volante da ré e tal. Eles participaram, bateram martelo, Ah, que pregaram, pintaram o carrinho, então eles participam, assim, né? Você vê top. que um dos seus filhos puxou mais você, gosta mais dessa área. Assim, do nada ele vai, papai, aqui que eu fiz. Aí você fala, pô, lembrei de mim quando eu faço. O meu filho ama música. Aí o meu marido vê muito ele quando era, né, pequenininho assim. É legal, né? Porque a criança é o espelho, né, dos pais. Os meus dois têm personalidades bem Diferente. distintas, assim, sabe? Eles têm aspectos bem diferentes. Eu tenho um que é bem criativo, né? Mas ele não cria... Eu sempre gostei do físico, né? Tipo, produto mesmo, eu ia lá, bater, martelar, fazer madeira. Ele não faz isso, mas ele faz outras formas de criatividade, sabe? Então, o de 7 anos, ele faz gibi. Olha que Ele escreve legal. o gibi inteiro, ele pega, vê um Top. desenho, daí esses dias ele fez um celular, daí era um celular de papelão, assim, com desenho. Daí ele desenhou a tela primeiro, daí era a tela da senha. Daí eu falei, pô, filho, não sei a senha. Daí ele digitava a senha, daí ia pra outra tela. Daí ele folheava, assim, na Ai, telinha, que legal. foi pra essa aqui, pai. Aí, então eu quero jogar um jogo. Aí ia pro jogo, folheava, ia pro jogo, sabe? Então ele desenhou inteiro um celular página a página. Que maneiro. Legal. E o maior, ele tem umas outras habilidades, assim, né? Ele tem essa parte mais... a parte musical, se ele gosta disso, gosta de cantar, né? Parou um pouquinho a pandemia, agora vai voltar, né? Fazer isso. Mas então Se são aula de habilidades canto, diferentes. tamo aqui, tá? Então, olha Sobre só. você. Ele quer fazer. Show de E aí bola. você vai ver, né, essa parte que você gosta de música, você vai se inspirar no seu filho, né? Eu acho que sim. Eu Vai tenho se realizar. Eu tenho vontade de voltar, sabe? Sempre tenho vontade de aprender a tocar piano, né? Mas nunca fui com profundidade, né? Sim. Então, mas eu quero fazer isso. Eu quero... Quando se aprender a acalmar tocar. mais as coisas, você vai pra esse lado, vai né? pra um lado. Vamos? E aí? Então agora... gente, já estamos indo para o final, mas ainda não. tem um momento que é muito especial, que a gente tá louco pra saber o que o Marcos trouxe pra gente. Porque pra você que tá em casa e não tá entendendo, aqui no nosso programa a gente se inspirou num podcast que o convidado traz algo que o represente, uma lembrança pra gente deixar aqui e lembrar, né, com muito carinho. Então chegou o momento do Marcos nos presentear. A gente não sabe o que é. Tá. Pega aí, Pode, Cam. pode. Ele trouxe, eu nem olhei, porque... Nem olhei, tu acredita? Nem a gente. Eu não também- olhei também. nem a gente, ótimo. É a primeira vez que eu vejo um podcast que o convidado traz um presente. Com Geralmente certeza. é o contrário, A né? gente se inspirou nesse podcast e a gente amou essa ideia. Tem um podcast muito Ai, famoso. que legal. que- É verdade. Então tem 2 presentes, tá? Olha que legal. Esse daqui é a lembrança, pra vocês lembrarem da Two Dogs. Que coisa ali. O problema é a É o gente que mascote. quer levar... Amiga, vai Mascote ficar da Two aqui, Dogs. né? A gente lê. Olha, É um ursinho de A pelúcia. caixa já é maravilhosa. gente, que vocês vendem? Ou é só... Não, ele é... de carinho. Quem Coleção. comprava um produto da Two Dogs ganhava um cachorrinho. Two Dogs. Ai, vai, amiga. Tu. Vai, eu Cuidado, Calma cuidado. aí, que eu pra abrir. Ah, não, puxa daqui, ó.
Que legal. Ai, eu quero, Fran. Não, é porque assim, o argentino, assim, ó, vamos explicar, né? Não é que é um presente porque pra gente é um presente para o programa, né? Então, por exemplo, esse cachorrinho vai ficar aqui, a gente vai lembrar sempre. Claro, Então, com certeza. tá dando certo, amiga? Foi. Eu não queria rasgar a caixa. Oh, meu Deus Ai, do céu. mãe! Gente! Olha, Bernardo! Olha, filho! Miguel, Aqui, Miguel. Miguel! Ai, Ai, vou meu ficar Deus. doido. Tem a coleirinha da Two Dogs, ó. Gente, olha Que que coisa lindo. fofa aqui, gente. Olha que lindo. Ai, que gracinha. Como é o nome dele? Vamos botar o nome? É o Two Doguinho. Tio Doguinho. Tio Doguinho. Vai ser o nome. Amiga. Deixa ele aqui até o amiga. final. Cadê o Dudu? Plágio. Plágio. Amamos demais. E esse daqui é presente pra vocês, meninas. Ai, que... Uma camiseta e uma mochila. Obrigado. Obrigada. Gente, olha que coisa linda. Mostra aqui. Que lindo. Ai, amei muito. Ai, Audrey, você não vai maravilhoso. pegar. Meu marido pega. Não, meu marido também não. Aqui é Não nosso. vai pegar, tá? Eu Abre empresto. aí. Essa é uma mochila Gente, especial, né? Ela é bem legal. Então ela é uma linha executiva que você consegue ampliar ela, então para levar camisa, notebook, para usar no dia a dia. Linda, meu Deus. E além de ter uma parte de conectividade na lateral, você pode deixar conectar com o fone, deixar o celular dentro da mochila, né? Tá lá E utilizar andando o fone. na patinete. E deixar para fora ou Top deixar demais. a parte do Linda carregador demais. interna. Linda! Muito obrigada, viu? O nosso presente pra ele aqui, ó. A nossa caneca do Blessing Podcast. Oferecimento da Cris aí. Vira o contrário aí pra gente. Tem Show o de bola nome pra- não, é dele, ó. personalizada. Personalizada, porque os nossos convidados merecem. Também uma forma de você lembrar da gente, viu, Muito Marcos? obrigado. Tomar seu Adorei. café. Adorei a caneca. Você merece muito mais, né? Mas aí pra simbolizar. Gente, maravilhoso. Amamos demais. Amei. Cadê com a camisa aqui, ó? Tira o plásticozinho ali, amiga. Amei. Obrigadão. Muito obrigada. Tio Doguinho. Ai, gente, o tio Doguinho ficou Tá fofinho tão demais, lindo, gente. tio A gente é Doguinho. emocionado. A gente feliz. Tira Ai, aí. muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi um papo. Ainda tem mais, né, Marcos? Calma aí. É isso aí. Olá, pessoal. Meu nome é Gislaine, sou maquiadora. Estou na parceria com o Bless Podcast. Eu trabalho com maquiagem social, maquiagem para formaturas, evento, casamento, festas em gerais. E estou na parceria, como eu já falei, com o Bless Podcast. E você que queira uma maquiagem, que segue a gente nas redes sociais, tem 10% de desconto. É só falar que você está vindo do podcast Bless, que vai ter esse desconto. Espero por vocês. Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Franciele, eu sou designer de sobrancelha e micropigmentadora. Eu trabalho com design simples, reno, coloração, brow lamination, nanopigmentação e hidragloss. Então é isso, gente. Me sigam nas redes sociais e aguardo vocês aqui. Olá galera, eu sou o Bruno Macaro, sou cabeleireiro parceiro aqui da Blessing, sou especialista em mechas, em tratamentos, em alisamentos e me sigam aqui nas redes sociais para vocês me acompanharem mais, vai estar o meu QR Code aqui, tá bom? Até mais, espero vocês! Bom, gente, chegou um momento muito especial que é para falar sobre os nossos patrocinadores, eles que fazem acontecer esse projeto incrível para que passe aí na sua televisão, que você seja abençoado. Então vamos falar sobre a Frontal. Frontal Implementos Rodoviários. Tem como base a fabricação de carrocerias em aço de todos os tamanhos e modelos, cabines auxiliares para transportes de passageiros com 4 ou 6 lugares e carrocerias para cestos aéreos com kits completos, armários, suportes de escadas, malhau de postes, suportes de cones, entre outros acessórios. São 19 anos de tradição com clientes e produtos espelhados por todo o Brasil. Ligue e fale direto com quem sabe. 21 96776 4519. Então, se você é do Rio de Janeiro, procure a Frontal. Bom, e também nós temos a nova Cabi Implementos Rodoviários. 83 anos de tradição,
Como diz os clientes, a Cabi não fabrica implementos, ela faz arte. Produtos de alta qualidade vendidos em todo o território brasileiro, nacional, inclusive fora do Brasil. Plataformas reboque, poliguindaste, caçambas, estacionários, plataformas pantográficas, caçambas basculantes, roll-off, cestos aéreos de 10 a 24 metros de altura, guindastes de alta performance com redutores de capacidade até 60 toneladas, entre outros produtos. Conheça a Cabi Strong, você vai se surpreender. Entre em contato. E não para por aí, nós temos uma patrocinadora incrível, que é a Danhair. A Danhair fica no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Os serviços do salão especialistas em colorometria, mechas, especialistas em lisos blindados, tudo sobre cabelos, unhas estéticas, design de sobrancelhas e micropigmentação de sobrancelhas e lábios, alongamento de cílios, harmonização facial e corporal, massoterapia. E o melhor, gente, a Danhair é Danhair Academy, que hoje funciona como salão escola. Na Barbarella Bakery você encontra uma linha completa de pães feita com um processo de fermenter, baguetes tradicionais e integrais, sanduíches quentes e frios, bolos, tortas, sobremesas, sopas, cremes, cafés, ampla carta de vinhos e drinks, além da tradicional empada de frango com massa folhada e toda a linha de pães. Gente, você não pode perder. Entre em contato hoje mesmo com a Barbarella Bakery e se delicie com tudo que ela te oferece. E o Blessing Podcast é um oferecimento da Blessing Produtora Artística, que faz tudo acontecer no seu evento. Entre em contato com a Blessing, faça o seu evento da melhor forma possível. E nós temos também o Lari Workshop, né, amiga? O workshop de teatro musical que levamos até a sua igreja, uma forma de evangelismo com a arte. Aqui, ó, foca aqui, temos que falar desse evento que é incrível. Vamos até a sua igreja com canto, dança, teatro, técnica de respiração, inglês e muito mais, gente. É um projeto incrível para que o seu ministério entenda que multiplicar os talentos tem que ser levado para o reino de Deus. Então, a partir de 12 anos em diante. E eu tô aqui para fazer um merchan super especial, entrando aqui no Blessing Podcast para falar da Mari Girão, uma excelente preparadora vocal para você que tá aí necessitando de um acompanhamento de qualidade, você que precisa entender mais de escala das notas, precisa cantar afinado, entender as respirações, diafragma, quer chegar na igreja, não quer passar vergonha, eu indico a Mari. Ela é uma excelente profissional e tem feito a diferença na vida de muitos artistas em Curitiba e no Brasil, porque ela também faz atendimento online. Se você está assistindo esse podcast de qualquer região, deixe o seu comentário, entre em contato com ela e tenha a certeza de que a sua vida vocal não vai ser mais a mesma depois de uma série de atendimentos com ela. Eu recomendo. E agora? É agora. Chegou o momento do Blessing Game! A gente inventou hoje, viu, pessoal? Acabamos É de novo. inventar. É isso aí. Blessing Game é justo, né? A gente faz uma brincadeira. Filme ou série, Marcos? Filme. Uma música. Patient. Guns N' Roses. Show. Cor favorita? Azul. O que prefere fazer quando está de folga? Respondeu, né? Mais uma coisa aí, específica. Viver a vida. Viver a vida. Sem Isso. horários. Isso aí. É. Esporte favorito? Nenhum. Não. Aventura, poderia dizer. Aventuras. Tudo que é de aventura. É. Você escala montanha? Já escalou? Ainda não. Pularia de Ainda não. paraquedas? Pularia. Deus me livre. Não, Não, é porque a gente tá montando um time pra pular de paraquedas. É, vocês. Se Eu quiser. não vou, não. Então, Ele já tem um avião, falta... Não, eu vendi. vendeu, esquece. Falta só o paraquedas. Não, mas Shopping a ou gente trilha? Trilha. Trilha. Vai, amiga. Uma frase. Faça o melhor que você puder com tudo que tiveres à mão. Muito bom. Diz a Bíblia também. Isso aí. Isso aí. Ficar em casa ou sair? Depende. Sem trabalho. Tipo assim. Sair. Prefere sair? Sair. Tipo assim, pedir comida e comer fora, né? Comer fora. Show. Experiência.
Tu tem comida favorita aí? Tenho. Comida favorita? Olha, tem várias fases da vida, né? A gente vai aprendendo que a comida favorita vai mudando nas fases da vida. Sim. Mas eu gosto de pizza, gosto de massa, Você gosta de japonês? gosto de chinesa. Prefiro chinesa. É bom também. Coreana, né, Rebeca? Beijo pras dorameiras. Como É é? assim? Doramesa. Dorameiras, eu quero deixar aqui um beijo. Sabe o que é, Marcos, dorama? Eu nunca vi. Não. É bom você saber, porque é uma vibe que tá surgindo aí que vai dominar, né, Rebeca? Já dominou. Eu nunca vi nenhum. Dorama é uma novela coreana, né, Rebeca? Uma novela coreana que o povo vicia. Aí hoje em dia todo mundo tá viciado. Daqui a nunca pouco vai peguei chegar pra lá na ver sua uma. casa. Vou pegar. Pra É que não mostra também violência, não mostra sexualidade, Isso. essas coisas. É mais família. inocente É também, maravilhoso. Né? O amor é inocente, né? É assim, não tem essas coisas Legal. que você vê em série. É uma série pra família, é maravilhoso. O problema é que você começa a assistir e não quer mais parar, só. E tem que trabalhar. E a gente tem que trabalhar. Tá com papel. Tô com papel errado. As suas foram? Ainda tem. Não, ainda tem. É um conselho, mas eu acho que pro final o conselho, né? Você Então tem tá. mais? Um animal. Cachorro. Sem dúvida. Two. Two Not dogs. one, São dois. two. Mas é cachorro mesmo, assim? Não tirando... Gosta do animal? Adoro cachorro. Você tem cachorro? Tem. Quantos? Um. 2. Tem, não, só tem. É a farofa. Farofinha. Deixa pra empresa, Qual tio. é que é a... É a raça? É raça? Tem. É raça, tem amor. é. Tem. Maltês. Não, por quê? Tem raça? porque Tem. Não é cachorro. E começou as gargalhadas. Pode ser cancelado pelos ativistas Você sabe que isso daí dos tem animais. A Luísa Mel vem bater Tem uma aqui. história legal de raça de cachorro. Posso contar, se vocês quiserem. Conta. Pode contar? Uma vez a gente tinha achado, quando eu morava aqui em Curitiba antes de tudo, a gente tinha achado um monte de cachorrinhos e a gente não conseguia doar os cachorrinhos. Eu morava perto do Parque Barigui. E aí eu e minha irmã, puxa, as pessoas não querem, né? Cachorro vira-lata, não queria. Daí tipo, tem uma ideia, cara. Vamos doar esses cachorrinhos. Como? Vamos escrever aqui no cachorrinho. Street Dog, raça. Street Dog. E a gente foi pro Parque Barigui doar o Street Dog. Voou. Todo mundo queria um Street Dog. Fosse Como é que vira-lata, pode? não queria, mas o Street Dog a Que galera coisa, queria. né? Que Aí doamos pode. todos. Sejam estratégicos, né? Até pra vendo? vender, até pra Até pra doar. doação. Até pra doar. Não tá fácil. Não, Um conselho já foi. não, pra finalizar. Um conselho. A gente deu... Qual foi? Uma frase, agora um conselho. Conselho. Conselho, se fosse bom, vendia. Não é assim? Não tem. Amigo, Tem você alguns, tá posso bom. dar alguns conselhos, mas algum que faça. Sentido. Acho que o principal conselho seria não desista de encontrar o seu propósito. Encontre ele, aí o resto acontece. Isso aí. Perfeitamente. Muito bom. Ai, gente, foi tão Muito obrigado! Que aula que a gente teve hoje. Olha, estávamos muito curiosos para conhecer a sua história mais de perto, né? Hoje a gente vê a Two Dogs, uma empresa maravilhosa, e eu sempre falo, né? A empresa, né, as pessoas que trabalham, tudo reflete, né, no que é a empresa, no propósito. Então, eu estava falando do pessoal do marketing. A gente sente nas pessoas que estão juntos justamente porque é aquilo que você passa para eles. Então, ficamos muito felizes de receber você aqui, conhecer a sua trajetória, estar mais perto, conhecer você. A Two Dogs também, tenho certeza que é só o início de muitas coisas que vão vir aí para vocês, e a gente vai estar sempre junto aí, ligado sempre. Com certeza. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostou, Marcos? Adorei, eu que agradeço, meninas, a oportunidade de conversar um pouquinho, de falar um pouquinho dessa trajetória toda, né? Agradeço muito, espero que alguma palavra tenha feito sentido e tenha tocado o coração das pessoas, possa ter ajudado de alguma forma elas a evoluírem, né? Isso faz parte de um propósito também. É bom relembrar, né? A trajetória, o muito caminho, legal. o processo. Eu estou escrevendo um livro dessa trajetória aí, né? Você vai voltar então pra Vai trazer lançar o livro, aqui, né? Lançar aqui, hein? Show de bola, fazemos. Fechou. Isso aí. Pretende pra quando? A gente estava programando pro final do ano, mas daí assim, como está acontecendo muita coisa, eu estou fazendo ele assim, quero fazer ele bem, que conte um pouco da história, né? De tudo que as coisas que eu já passei,
mas é que possa entregar também, de forma objetiva, dicas para a construção de quem quer ser empreendedor, né? Quem quer participar dessa trajetória. Então, a gente está tendo cuidado, assim, vai ter uma revisão um pouquinho melhor, assim, vai demorar um pouquinho mais, e daí, por conta disso, assim, falei, cara, não tô com muita pressa de fazer Sim. isso. Mas vamos fazer bem redondo, né? Então vai contar um pouco da minha história, e vai ter com engajamento, né? Com essas dicas, assim, né? Com esses ganchos de dicas práticas para quem quer trajetar, quem é empreendedor ou quer entrar nessa vida. Muito legal. Estamos Muito acessando. obrigada, Marcos. Foi muito ensinamento, foi realmente inspiradora a sua história, essa trajetória. Continue. Eu sei que você, né, tem muito ainda para realizar. Tio Dogs ainda a gente vai conhecer mundialmente, né, amiga? Com certeza. Porque tem tudo para dar certo, porque quando o coração, deu, quando o coração está no que faz, no que ama, a gente vê como você propósito, ama, no né? seu propósito. Isso é muito legal. Parabéns pela sua família, sua esposa e seus filhos. Que Deus abençoe sua trajetória, tá Amém. bom? Muito Todos nós, muito obrigada. obrigado. É isso. E Obrigado. mais um, amiga. Mais um episódio. Muito obrigada isso a você aí. que nos assistiu até agora. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe um vídeo, nos siga nas redes sociais, está passando o nosso @ aqui, né, amiga? Isso, nosso @. Também sigam o Marcos. Aqui o @ do Marcos, da Tio Dogs, essa empresa maravilhosa. Você vai ficar com vontade de querer ter, porque e se aventurar e aí sair de casa, né, respirar um ar puro. É isso aí. E esse é o movimento que a gente quer levantar, né, de viver a vida. Então, É vivam isso. a vida, E assistam tchau, gente. podcast e até os próximos. É isso. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus.